Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a esta aula de língua portuguesa e hoje a gente vai resolver questões só do nível médio da banca IDIB. Vai fazer concurso público e a banca é IDIB? Então já chega junto nessa aula aqui. Eu sou a professora Paula Pombo, sou professora de português e redação para concursos públicos. Então bora lá descomplicar esse português. Vamos lá, deixa eu apagar aqui o desenho que eu fiz. Vamos à primeira questão. Olha a primeira questão que diz o seguinte: assinale a alternativa em que a análise morfológica do vocábulo sublinhado está correta. Veja, toda vez que falam para você em análise morfológica, eles querem que você entenda aí o emprego da classe gramatical. Então, está se referindo aqui àquelas classes de palavras, né? Que são 10: verbo, advérbio, pronome, artigo, substantivo, adjetivo. Você lembra dessas classes gramaticais? Então, eles querem que você verifique se a classificação das palavras sublinhadas está correta. A alternativa A aqui, ó. Quão valiosos somos para as outras pessoas? Conjunção. Então, está dizendo que o para é conjunção. Na B, a vida contemporânea exige muito de nós. Contemporânea está marcada como um substantivo. C, no entanto, isso não justifica o modo como agimos uns com os outros, e isso está demarcado como um pronome. E na D está assim, ó: em outras palavras, somos queridos apenas por nossos bons momentos, quando estamos no auge e tudo parece dar certo. Aqui o E está marcadinho, né, como uma preposição. Mas será? Será mesmo? Olha, aqui não é conjunção, é preposição, tá? É uma preposição. O que é uma preposição? Preposição é a classe gramatical que liga elementos dentro da oração, mas que também completa sentido de nomes e verbos. Veja, aqui, né? Vou até mudar a cor da minha caneta. Aqui, ó, para outras pessoas, funciona na sintática como o que a gente chama de objeto indireto. Quem é, olha o verbo ser aqui, quem é algo para alguém. Aqui ele está questionando se nós somos valiosos, né? O nosso objeto direto, para outras pessoas. Então, essa preposição que está dentro de um objeto indireto, ou seja, de um complemento verbal, completa o sentido do verbo ser. Portanto, não é conjunção, é preposição. Então, essa alternativa aí, ó, tá errada. A vida contemporânea está marcado como um substantivo, mas não é um substantivo. Contemporânea atribui qualidade a vida, ao substantivo vida. Logo, contemporânea é um adjetivo, atribui qualidade. Lembra? Isso está correto. É um pronome demonstrativo. E aqui, ó, o ezinho, ele está conectando duas coisas muito importantes, duas orações. Oração 1, oração 2. Se ele liga orações, só pode ser uma conjunção e não uma preposição. Logo, gabarito correto, letra C. Perfeito? Letra C. Vamos para a próxima questão. E aí eu já vou te dizer, se você tem interesse em receber este material gratuitamente, basta você entrar em contato comigo lá pelo Instagram. Vou te passar o meu arroba aqui e você entra em contato e diz assim: olha, Paula, você pode mandar para mim o material da live que eu mando na hora, perfeito? Você pode conseguir esse material aqui gratuitamente. Meu arroba é prof.paulapombo, tá? Paula Pombo. Perdoa a letra feia, é que eu estou me aperfeiçoando ainda, né? Nessa didática da aula escrevendo. Mas vamos lá. Deixa eu apagar aqui então. Chama lá no prof.paulapombo e pede o material da live, perfeito? Vamos lá. Então, olha só. Aqui nós temos assim, ó. Opa, pulei para a terceira questão. Não é a terceira, é a segunda. Vamos lá. A segunda questão diz o seguinte: as palavras do texto que obedecem à mesma regra de acentuação gráfica são.
Olha, aqui é um assunto interessantíssimo. Regras de acentuação. Por que as palavras, por qual razão as palavras são acentuadas? E aí cabe lembrar que as regras de acentuação consideram, né, a seguinte classificação. Primeiro, monossílabos tônicos, tá? Monossílabos tônicos. O que são os monossílabos tônicos? São palavras que são compostas por uma única sílaba e são fortes, perfeito? Monossílabos tônicos acentuados, aqueles que terminam em A, E, O e seus plurais. Por exemplo, par é um monossílabo tônico e é acentuado porque termina em A, diferente, né, da regra de acentuação, por exemplo, de pé, né? Apesar de os dois serem monossílabos tônicos, eles não são acentuados pelo mesmo motivo. Pá é um monossílabo tônico acentuado porque termina em A, e pé é um monossílabo tônico acentuado porque termina em E, perfeito? Depois nós temos as oxítonas, tá? Quem são as palavras oxítonas? São as palavras cuja sílaba mais forte fica na última sílaba da palavra, tá? As oxítonas acentuadas são aquelas que terminam em A, em E, em O e seus plurais, né? Em e em ens, ok? Então, por exemplo, olha, chulé. Chulé é uma palavra oxítona acentuada porque termina em E, tudo bem? Vamos para as paroxítonas. Quem são as paroxítonas? São as palavras cuja sílaba mais forte fica na penúltima sílaba da palavra. Lembrando que para fazer essa classificação, a gente começa contando, a gente separa em sílabas, né? E começa contando de trás para frente. Última, penúltima, antepenúltima, e assim a gente segue, tá? Paroxítonas, cuja sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. São aquelas terminadas. Agora anota aí que as paroxítonas, elas têm bastante casos, tá? Bastantes casos, né? Perdão, vamos lá. Paroxítonas acentuadas são aquelas que terminam em L, em N, em R, em X, em I e seus plurais, em U e seus plurais, em em uns, em an e seus plurais, em ão e seus plurais, tá? Em ons e PS. Além disso, acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, tá? Ditongo crescente. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Fácil. Então, fácil é uma paroxítona, é porque termina acentuada, porque termina em L. Fácil, última sílaba, penúltima sílaba, né? Então, é acentuada porque termina em L. Agora, com ditongo crescente, série. Olha, série, né? Série é uma palavra acentuada porque termina com um ditongo crescente. E, né? Lembre-se que o ditongo são duas vogais juntas. E aí nós temos as regras para as proparoxítonas. Proparoxítonas são as palavras cuja sílaba mais forte fica na antepenúltima sílaba da palavra. E aí nós só temos uma única recomendação. Todas as proparoxítonas são acentuadas, perfeito? Não há uma especificação para elas. Agora vamos analisar quais, né, palavras são acentuadas pela mesma regra. Alguém é uma oxítona acentuada porque termina em. Angústia é uma paroxítona acentuada porque termina em ditongo. Líquido e lágrimas são proparoxítonas. Olha, proparoxítonas. Então, elas são acentuadas pela mesma regra.
lógica é proparoxítona e úteis é uma paroxítona terminada em ditongo. Está é uma oxítona terminada em A e nós é uma monossílaba terminada em O, gabarito da segunda, letra B, perfeito? Tudo bem até aí? Tudo certo? Então, já vou te pedir o seguinte, se você está gostando dessa aula, já manda um like bem bacana pra gente, compartilha, tá? Se inscreve no canal, que é muito importante para que a gente continue, né, fazendo o nosso trabalho e para que ele alcance mais pessoas, tudo bem? Vamos lá então. Já te agradeço aí de coração. Se inscreve, ajuda a gente, né? Dá um like, nossa, compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp, que é muito importante, né? Fazer com que o nosso trabalho chegue e ajude mais pessoas. Bom, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Eba. Próxima questão. Então, vamos para a próxima questão aqui. Próxima questão diz o seguinte: considere os trechos. Obviamente, não estou querendo dizer que devemos nos submeter a relações degradantes que apenas usurpam nossas forças ou que não devemos esperar reciprocidade ao se envolver com alguém. Todos nós temos nossos dias ruins, passamos por problemas e atravessamos nossos períodos de crise, de modo que, ao doutrinar as relações humanas à cartilha comercial, os pontos baixos da vida de um indivíduo são considerados, né, o que implica automaticamente a descartabilidade daqueles que sucumbem às suas fraquezas. Veja o seguinte, os termos em destaque significam respectivamente. Quando fala de significam, está dentro do que a gente chama de semântica. Veja o seguinte, a semântica é o campo da linguística que trata do significado, tá? E do sentido das palavras, né? Então, a semântica, apesar de o conceito ser muito simples, ela é muito complexa, porque o nosso vocabulário não consegue abranger a todas as palavras, né, da língua portuguesa. A questão quer que você diga o que significa usurpar e sucumbir. Então, nós temos apropriam-se de e cedem. Alternativa B, agonizam e promovem. Alternativa C, unem e reforçam. Alternativa D, amenizam e aumentam. Lembrando o seguinte, pessoal, que essas questões são da Câmara de Gravatá, né, de uma prova que teve referente à Câmara de Gravatá, Pernambuco, em 2020, da IDIB, tá? Aqui a gente só está trabalhando com questões da IDIB. Então já lança seu like aí nessa aula. Aqui a alternativa correta é a alternativa A. Apropriar-se é a mesma coisa que usurpar e ceder é a mesma coisa que sucumbir. Perfeito? Vamos para a próxima questão, então. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Vamos lá. Se você quiser este material com essas questões, basta que você entre em contato comigo lá pelo meu Instagram, @prof.paulapombo, beleza? E já me chama lá no direct. Então, olha só, meu pai vive me dando livros de presente. Ele diz que nos deixam mais sábios, mas não noto nada diferente. Você já leu estes? Você já leu eles, perdão? Não. Por quê? Então, nós temos aqui uma tirinha do Armandinho e a questão trata sobre interpretação textual. Olha, na tirinha do texto, Armandinho não entendeu a mensagem do seu pai. Por quê? Alternativa A, não se apropriou dos significados de algumas palavras dos livros. B, não gostou das histórias que foram retratadas nos livros. C, ainda não se tinha deixado encantar pela leitura. Ou D, não compreendeu o que leu. Vamos lembrar o seguinte, que quando a gente fala de interpretação, veja, interpretar não é a mesma coisa que compreender, tá? Interpretação, a gente está falando diretamente de informações que são implícitas, tá? São implícitas, beleza? São informações implícitas. Implícitas significam que elas não estão aparentes, elas não são aparentes, é difícil, né? Para você identificá-las, não estão tão à mostra assim. Além disso, né, a interpretar exige que você leia o texto e some ao que a gente chama de conhecimento de mundo, beleza?
conhecimento de mundo. O que é conhecimento de mundo? São as informações, tudo aquilo que a gente sabe dentro da realidade, do contexto no qual estamos inseridos. Então, você tem que encontrar essa informação que não está aparente a partir do texto que te foi dado e a partir do seu conhecimento de mundo. Veja que a resposta não é explícita, não está explicitamente colocada no texto. O que ele quer dizer? Olha, o pai dele dá livros de presente para ele. Né? Porque diz que os livros deixam as pessoas sábias, mas ele não se sente diferente. E a amiga pergunta: mas você já leu? Ele diz que não, por quê? Né? Ai, ai, ai. A alternativa A: não se apropriou dos significados, não gostou das histórias, ainda não se tinha deixado encantar pela leitura. Ele nem se deu a oportunidade de ler esse livro. Então, a alternativa correta, letra C. Perfeito? Letra C. Esse Armandinho eu vou te contar, né? É igual gente que quer passar no concurso público sem estudar. Não sei não. Será que passa? Gente, vamos estudar, né? Vamos estudar. Para a gente aprovar, para a gente alcançar o nosso objetivo, a gente tem que se sacrificar. A gente precisa estudar para entender, né? Vamos lá. Aqui a gente tem a quinta questão que trata de antônimos. Vale a gente relembrar o seguinte, que nós temos palavras consideradas sinônimas, perfeito. Nós temos palavras antônimas e nós temos palavras parônimas. Né? Você sabe, você conhece cada uma delas? Sinônimas são palavras, preste atenção, com significado semelhante, tá? Como feliz e alegre. Antônimas são palavras com significados opostos, contrários, como feliz e triste. Já palavras parônimas são palavras, veja que aqui muda, semelhantes na escrita e na pronúncia, tá? E na pronúncia, mas com significados diferentes, tá? Com significado diferente. Então, olha que interessante isso aqui. Palavras parônimas são, por exemplo, eminente e iminente, comprimento e cumprimento. São palavras muito parecidas, porém com significados totalmente diferentes. Aqui, a questão pede antônimos. Ela diz que há antônimos da palavra empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? Em todas as alternativas, exceto, ou seja, uma dessas alternativas aqui não é antônimo de empatia. Alternativa A, apatia. Alternativa B, insensibilidade. Alternativa C, repulsa. Alternativa D, identidade. Olha, todas, apatia, insensibilidade, repulsa, são antônimos aí, né? São palavras com significados opostos ao de empatia, menos identidade, que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Vamos para a próxima questão aí. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Lembrando que se você está gostando dessa aula, já dá um like nela, é muito importante. Compartilha ela com outros colegas, tá? Deixa seu comentário aí, eu quero saber que concurso, né, você vai prestar, qual cargo escolhido. Esse concurso ele é importante para você? Você está levando muito a sério, está apostando todas as suas fichas nele? Como é que está a sua relação aí com os concursos públicos que você vai fazer? Responde para mim. A concordância verbal não está de acordo com o que preceitua a gramática em. Vamos relembrar o seguinte, que concordância, veja bem, concordância é igual a conformidade entre os elementos na oração, tá? Conformidade entre os elementos. E aí nós temos concordância verbal e concordância nominal. Nominal e verbal. A concordância verbal, ela trata dessa conformidade entre sujeito e verbo, sendo que quem manda nessa relação é o sujeito. É o sujeito quem determina a flexão do verbo, perfeito? Então, é o sujeito quem manda aqui.
Aí, nós temos assim, ó. Alternativa A. Naquele momento, mais de uma pessoa mostrou-se indiferente à dor do companheiro. Quando você tem como parte do sujeito, vamos demarcar aqui o sujeito. O sujeito é esse aqui, ó. Esse é o sujeito, tá? Quando você tem como parte do sujeito uma expressão de quantidade aproximada, né? Opa, não deu certo aqui. Aí, uma expressão de quantidade aproximada, mais de, cerca de, né? A concordância, ela vai se dar entre o substantivo que acompanha essa expressão de quantidade aproximada e o verbo. Então, veja, o verbo está na terceira pessoa do singular para concordar aqui com o substantivo pessoa, tá? Por isso que ele está no singular. Mas se fosse cerca de 3 pessoas mostraram-se, porque pessoas estaria no plural, perfeito? Na segunda, na B aqui, nós temos, ele foi um dos que se compadeceu da dor alheia. Quando você tem, tá? Quando você tem como parte do sujeito a expressão um dos que, uma das que, o verbo tanto pode ficar na terceira pessoa do singular, como pode ir para a terceira pessoa do plural. Então, poderia dizer, ele foi um dos que se compadeceu, ou ele foi um dos que se compadeceram. Estaria correto da mesma forma. Na C, haviam ali várias pessoas indiferentes ao sofrimento do amigo. Olha, quando você tem o verbo haver com o mesmo sentido, igual a existir, o que isso significa? Significa que você pode trocar, né, o verbo haver pelo verbo existir, que o sentido continua o mesmo. Olha, existiam ali várias pessoas, tem o mesmo sentido. Então, esse verbo deve permanecer no singular, pois ele é um verbo impessoal, significa que essa oração não tem sujeito. Então, esta daqui não está conforme preceitua a gramática quanto à concordância verbal. A dor, a angústia, o sofrimento, tudo parece ser imperceptível para determinadas pessoas. Olha, parecer concorda com tudo. Então, aqui está correto. Perfeito? Tá corretíssimo, corretíssimo. Agora é o seguinte, deixa eu apagar aqui para a gente conversar um assunto bem bacana, bem importante. Olha só, presta atenção. Eu tenho um simuladão com questões comentadas, são 30 questões de língua portuguesa, tá? 30 questões de língua portuguesa, comentários sobre todas as questões, que nem a gente veio fazendo aqui na aula de hoje, questões exclusivamente desta banca e DIB, diferentes assuntos do seu edital, por apenas R$ 15. Chave Pix, meu e-mail. Você pode mandar o comprovante lá pelo meu Instagram, prof.paulapombo, que você vai receber o seu material. Se você quer aprovar, você tem que se preparar com qualidade, entender o português, descomplicar esse português, perfeito? Apenas R$ 15, 30 questões de língua portuguesa só da IDIB, questões comentadas exclusivamente dessa banca, com diversos assuntos, inclusive esses que nós trabalhamos aqui hoje. Você manda o comprovante para mim e recebe o seu material, beleza? Você recebe aí o seu material. Se você quiser este material que a gente utilizou aqui na live, basta você me pedir também lá pelo Instagram, que eu repasso ele para você. Escute uma coisa, não desista, não desista.